Vamos ter uma palavra de oração, pedir a bênção de Deus sobre o nosso tempo juntos. Pai bendito, nós agradecemos muito a graça operosa do Senhor sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre os teus eleitos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos ver a tua bondade, que de maneira particular para cada um de nós começou a manifestar-se na salvação que o Senhor nos deu. E que depois disso, ó Deus, se manifestou de tantas formas, de tantas maneiras. Nós te agradecemos por isso, ó Pai. Rogamos, ó Deus, que nos ensines a de fato e de verdade desejar, almejar, amar a glória do nome do Senhor. E que, como dito pelo Senhor pela boca do profeta, possamos ter uma visão do conhecimento do Senhor, da glória do Senhor enchendo toda a terra. Porque é para isso que o Senhor nos deu a palavra, a Escritura, para que nós conhecêssemos a Ti. Abençoa-nos no exercício dessa tarde, quando vamos ver vários textos da Escritura para aprender sobre as missões e sobre o Evangelho do Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, irmãos. De manhã nós trabalhamos sobre a missão de Deus no Antigo Testamento, começando em Gênesis 1, e conseguimos caminhar até Gênesis 9. A minha ideia agora é continuar a ponte. Aquilo ali foi uma cabeça de ponte. E agora então nós vamos continuar a ponte. Nós vamos muito mais pincelar textos, vamos colocar assim, de vários lugares, principalmente do Pentateuco, tá? Então eu vou continuar na história dos patriarcas, e depois alguns outros textos chaves, até nós chegarmos em alguns conceitos ou ideias neotestamentárias. Pela manhã, o que nós trabalhamos foi, em primeiro lugar, a missão na criação. Nós fomos criados para a glória de Deus. E se nós fomos criados para a glória de Deus, é no relato da criação que nós vamos poder enxergar esse projeto, esse plano, esse alvo que vai se resolver na consumação. Então nós fomos criados para a glória de Deus. Depois nós vimos a missão no jardim e o evangelho manifestado na queda. Então o evangelho foi dado naquele momento de queda, naquele momento de pecado, para que a partir daquele instante nós pudéssemos observar a operação da graça de Deus. E como é bom ver a graça de Deus operando, sabe sobre quem? Sobre nossos pais, Adão e Eva. Não é lindo ver que quando Eva deu à luz a um filho, ela olhou para aquela criança, pensando, quem sabe alimentando no seu coração aquela ideia: Senhor, o Senhor mandou esse menino para ele matar a serpente? Porque era essa a ideia. Tanto é que o texto diz: obtive um varão. Nossa tradução diz: com o auxílio do Senhor. Mais literalmente, obtive um varão, o Senhor. Ela pensando que era alguém vindo de Deus, exatamente para cumprir aquela promessa feita no versículo 15 do capítulo 3. Evangelho no meio da queda. Depois vimos a missão e o evangelho no tempo do juízo. E lembram-se, eu fiz uma divisão, peguei a divisão original do texto hebraico, exatamente para mostrar que nós temos grandes blocos de narrativa. Esses grandes blocos são capítulo 1 até verso 4 do capítulo 2, de 2:4 até o final do capítulo 4, essa é uma narrativa. O ideal é que nós sempre lêssemos inteira, certo? Depois nós temos uma outra narrativa que eu só passei pela tangente, que é a descendência de Adão, capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 8.
E aí depois, capítulo 6, versículo 8, até o final do capítulo 9. E aí então, o último bloco, ou a última sessão que nós vamos encontrar aqui, antes da genealogia que introduz Abrão, é essa genealogia em que nós temos a Tábua das Nações, onde aqui no capítulo 9, então, no capítulo 10 nós temos os descendentes dos filhos de Noé, e no capítulo 11 até o versículo 9, a narrativa da Torre de Babel. Ora, como é que esse tempo de confusão mostra-nos missão e evangelho? Esse capítulo 10 é conhecido pelos teólogos como a Tábua das Nações. É onde está listada toda a descendência de Noé, os 3 filhos e os seus filhos e as nações que serão geradas. Alguns leitores desapercebidos às vezes fazem perguntas, né? Olha, aqui fala de todas as nações, mas é só no capítulo 11 que vai ser feita a divisão das nações. Não é verdade? A divisão das nações acontece depois da Torre de Babel. Ora, a ordem do texto é lógica, mas nesse caso aqui não é o quê? Cronológica. Vem primeiro a lista e depois vem por que essa divisão aconteceu. Muito bem, o que nós lemos nessa chamada Tábua das Nações e nesse episódio que nós conhecemos como a Torre de Babel? Primeiro nós temos que entender qual é a intenção teológica por trás da tábua. E a intenção teológica que está por trás da tábua é, em primeiro lugar, deixar marcado, cravado, o fato de que todos os povos da terra têm uma só origem. E no caso aqui, uma reorigem na pessoa de Noé e da sua família. Essa é a primeira coisa. Então, as genealogias que nós encontramos na Bíblia, muitas vezes elas estão aí, não só para nos dar uma lista de coisas, uma lista de pessoas, quem nasceu, quem morreu, quem teve filhos. Não. Elas todas têm uma intenção teológica por trás, e nesse caso, a intenção é exatamente essa, mostrar que todos são filhos agora de Noé. Uma segunda coisa, um segundo aspecto que chama bastante atenção nessa narrativa aqui do capítulo 10, não é? E do capítulo 11, é que ele nos mostra, a narrativa nos mostra que continua uma rebelião contra a missão. Uma rebelião contra a missão. Por parte de quem? Uma rebelião contra a missão por parte da descendência da serpente. Como é que eu sei isso? Ora, se você olhar aí no capítulo 11, na narrativa, no versículo 4, aqueles homens que se reuniram para construir, eles deram uma motivação para a construção. Versículo 4 do capítulo 11 disse assim, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos... Como é que diz o texto? Essa é a parte para vocês não dormirem, vai gente? Espalhados pela terra, não é? Por toda a terra. Qual que era a missão original de Deus, que nós lemos hoje no capítulo 1, versículo 28? Espalhar a terra. Então isso aqui, obviamente, é um ato de rebelião direta, contrária. A mesma coisa tinha feito a descendência de Caim, na pessoa de Lameque. Ele disse, vamos construir uma cidade e vamos ficar aqui, não vamos nos espalhar. Então a gente vê que essa continuidade da rebelião, ela caminha, não é, nessa mesma narrativa. E uma outra coisa, um terceiro elemento fundamental, é que a intenção, o propósito, e aqui um conceito teológico, não é? É que a torre invadisse o céu. E o texto é cheio de ironias. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas a narrativa bíblica, ela é cheia de ironias, não é? Qual era a intenção dos indivíduos? Vamos invadir o céu. Aí a narrativa vira e diz assim, e Deus pegou e desceu para ver o que os homens estavam fazendo. Vocês são tão pequeninhos, queridos, me desculpem, mas Deus precisa descer para ver o que está acontecendo. Então a narrativa, ela se desenvolve dessa maneira, mostrando esses contrastes. Vocês querem invadir o que não é de vocês? Espera aí que eu vou ver o que é que vocês estão fazendo aí embaixo.
tá? Então essa é a ideia de engrandecer o próprio nome, não é? E quebrar a missão da glória de Deus, que é engrandecer o nome dele mesmo. Então isso é outro elemento. Sempre que você lê uma lista, como essa que aparece no capítulo 10, se você tiver com a sua Bíblia aí aberta, você tem que observar uma coisa. Essas listas, elas costumam ter padrões, determinados padrões, não é? São essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Aí diz, os filhos de Jafé são tal, os filhos são tal. E existe uma sequência. Quando vai acabar uma dessas sequências, olha aí no versículo 5. Cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Aí começa outra lista. Os filhos de Cã são e a sequência narrativa funciona desse jeito. Quando você está lendo uma lista e aparece alguma coisa diferente nessa lista, abre os olhos, arregale os olhos. Por quê? Porque o autor dessa lista, o autor dessa genealogia, o autor dessa narrativa quer chamar a atenção do leitor para algum detalhe importante. E nós temos 2 detalhes importantes nessa narrativa. Um no versículo 9, não é? Do capítulo 10, quando diz, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Acendam-se aí as nossas antenas, as nossas lanternas de percepção, porque ele quer nos dizer alguma coisa com isso. Começou a ser poderoso, foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O que tem aí nesse detalhe, não é? Nessa narrativa? O que será que o autor aí quer nos chamar a atenção? Ora, esse Nimrod, ele é um descendente de quem? De Canaã, e ele será o fundador de Babilônia. A palavra Babel é Babilônia. E os babilônios são os grandes inimigos do povo de Deus. Inclusive no livro do Apocalipse, a Babilônia levanta-se contra o povo de Deus. Então olha aí no versículo 10, o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, etc. Ora, verso 11, daquela terra saiu ele para onde? Para a Síria, outro grande inimigo do povo de Deus. E aí então, nós vamos inclusive ouvir durante a conferência, o pastor Stuart Olliott pregando no livro de Jonas, e falando desse processo missionário de Deus indo pregar o evangelho para os inimigos. E é isso exatamente que o texto vai nos mostrar. Esse é um detalhe de uma lista. No capítulo 11, nós temos uma outra lista, que é uma repetição dos descendentes de Sem, a partir do verso 10, e aí segue a mesma sequência. Essas são as gerações de Sem. Ele tinha tantos anos, fazia tal, fazia tal, fazia tal. Ora, quando nós chegamos aí no versículo 25 desse capítulo, do capítulo 10, ali está no capítulo 11. Quando nós chegamos no versículo 25, diz assim: a Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. De novo, é um texto que salta aos olhos de quem está lendo, porque perde o quê? A sequência da narrativa. O que acontece aqui, queridos? O que ele está nos alertando? O autor está nos alertando para o fato de que dentro daquela linhagem, dentro daquela herança de Sem, haveria um descendente que haveria de gerar uma nação específica. E Peleg significa exatamente a divisão. Então foi nesse momento em que aconteceu, ou foi quando começou a se dividir a terra. E isso é que vai trazer coesão para eu ler a linhagem de Sem,
que se encontra no capítulo 11. Quando eu leio a linhagem de Sem no capítulo 11, a partir do versículo 10, ele vai nos trazendo uma geração atrás da outra, uma geração atrás da outra, até que nasce um homem chamado Terá, versículo 26. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e Arã. E é desse homem, Abrão, que nós vamos ter a continuidade da pregação do Evangelho. É nesse homem Abrão que nós vamos ter a continuidade da missão de Deus. É nesse homem Abrão que Deus vai trazer um descendente que na verdade vai ser o descendente que vai destruir a serpente. Então, de novo, como eu disse hoje pela manhã, essa metanarrativa, essa narrativa que abrange, que abraça, que abarca toda a Escritura, ela deve ser fruto da nossa meditação, da nossa compreensão e da nossa aplicação, tanto para fazer missões, quanto para fazer ou para pregar o Evangelho. Nós não podemos pregar um Evangelho que salva o homem de nada, não é verdade? Não é? Lembra quando se escrevia nos muros, só Cristo salva? Era interessante, era uma forma de chamar a atenção, mas as pessoas passavam por lá e perguntavam, salva de quê? Quando eu estou bem, quando eu me sinto bem, quando eu estou vivendo em prosperidade. E nós então precisamos mostrar que até a própria ideia, conceito de prosperidade humana é uma forma de idolatria que destrói, que mata e que leva os homens para o inferno. Então é importante entender que no meio desse tempo de confusão, o Evangelho estava lá. A semente vencedora sobre a serpente estava garantida na continuidade do Evangelho. Então eu tenho uma narrativa que tem coerência temática. Esse é o ponto que nós precisamos lembrar aí, não é? Quando o texto diz, vinde, façamos um nome grande, não é? E Deus confunde as línguas. Eu não consigo deixar de pensar nesse texto aí, de Atos capítulo 2. Não consigo deixar. Lembra-se o que aconteceu em Atos capítulo 2? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aquilo que em Babel foi o motivo da divisão, na igreja de Cristo, em Atos, passa agora a ser um elemento de coesão. Aquilo que Deus havia dividido, agora Ele vai trazer para a sua adoração, gente que vem de toda raça, toda tribo, toda língua. E quando nós estivermos reunidos nessa abençoada assembleia, a grande pergunta é, que língua nós vamos falar? Como eu sou professor de Antigo Testamento, deve ser hebraico. Mas o fato é que não se falava hebraico lá atrás, ainda que o registro esteja em hebraico. Alguns respiraram aliviados agora, ex-alunos, não é? Mas o fato, queridos, é que a Bíblia tem uma narrativa coesa, que constrói pontes, que nos mostram que essa missão de Deus, ela é preservada ao longo da história. Então, agora eu encerro a parte da manhã para começar a parte da tarde, não é verdade? Eu quero fazer o quê? Eu quero dar então continuidade
não é? A essa série de elementos que vão nos mostrando esse processo da missão de Deus se desenvolvendo na sua revelação dada a cada um dos seus homens, mulheres escolhidos ao longo da história para trazer a sua palavra e mostrar a glória do seu próprio nome. E aí então, óbvio, chegamos agora no episódio, na narrativa de Abrão. Ora, disse o Senhor a Abrão: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Gênesis capítulo 12. E vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. E eu te abençoarei e te engrandecerei o nome. Primeira coisa que chama a atenção. A proposta de Deus, a missão de Deus é o engrandecimento do seu nome, é a sua própria glória. O grande pecado, a grande mentira da serpente para os nossos primeiros pais foi qual? Vocês vão ser iguais a Deus, como Deus. Vocês vão ser, no mínimo, grandes como Ele. Aliás, essa é a mentira a que Paulo se refere em Romanos, no capítulo 1. Essa é a grande mentira. Vocês vão ser iguais a Deus. Aí depois o homem sai do jardim, e aí depois ele constrói a torre. Lembra o que é que eles queriam fazer? Vamos fazer o quê? Um grande nome para nós mesmos. E aí quando eu chego aqui na narrativa do capítulo 12, o que que Deus diz? Abrão, eu vou fazer de você um grande nome. Eu vou usar você para glorificar o meu nome. Como eu vou fazer isso? Sê tu uma bênção. Como é que Deus glorifica o seu nome? Abençoando ao homem para que ele abençoe a outros. Abraão, por onde você vai andar, você vai trazer bênção às nações, aos povos, às pessoas. Mas a história bíblica, irmãos, ela é muito realista. E todas as vezes em que a narrativa da história de Abraão mostra que ele pecou, o que ele fez? Você tem coragem de usar essa palavra? Ele amaldiçoou pessoas. Não foi isso? Quando ele quis tomar a promessa de Deus nas suas mãos e dizer, não, eu vou arranjar esse filho, ele trouxe maldição sobre a escrava. Ele trouxe maldição sobre o filho. Quando ele usou de meias verdades no Egito, ele trouxe maldição sobre aqueles povos. Tanto é que quando Deus vem e vê aquilo que Abrão fez de errado, Deus volta-se para Abrão e diz, Abrão, eu vou ter que consertar isso que você fez. Deus falou para aquele rei, olha, vai e pede para Abrão te abençoar, apesar do que ele fez, porque Deus nos chama para ser bênção. Eu farei de você uma grande nação, eu te abençoarei, eu vou engrandecer o teu nome, sê tu uma bênção. E aí o texto diz, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas. 4 vezes a palavra bênção aparece aqui, irmãos. 4 vezes. Isso mostra que a missão de Deus é uma missão abençoadora, no qual Ele quer que o seu povo seja esse povo abençoador. Se nós pegássemos todo esse auditório aqui agora, e fizéssemos um exame de árvore genealógica, de cada sobrenome que está aqui, provavelmente encontraríamos milhares de famílias abençoadas. Milhares. Porque esse é o projeto de Deus, esse é o plano de Deus, abençoar nesse povo, nessa nação que se chama igreja, a face da terra
e cumprir a sua grande missão de trazer glória para o seu próprio nome. Vários aspectos da missão podem ser vistos aqui, não é? Primeira coisa, a gente observa que Abrão é da descendência de Sem. Lembra lá na profecia das tendas? Deus disse, bendito, ou Noé disse, bendito seja o Deus de Sem. Ora, Abrão é dessa linhagem. Quando Deus fala para Abrão, mais uma vez, o verbo que aparece aqui no capítulo 12, nesse versículo, ora, disse o Deus a Abrão, sai! Não confundam com outras coisas. É ordem, queridos. Como é que foi a bênção do capítulo 1? Qual era o modo? Imperativo. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. E agora, Deus diz, vai Abrão, lech lechá, é a forma do hebraico dizer vai. E quando Abrão vai, quem vai com ele, queridos? Deus. Deus vai para fazer o nome desse homem grande, para a glória do nome dele mesmo, de Deus. Prossegue, continua. Então, ao contrário do autoengrandecimento de Babel, aqui Deus promete um engrandecimento. Eu vou te abençoar. E é interessante, continua aqui também aquela inimizade do capítulo 3. Lembra de manhã eu falei que esse é um ato de Deus, ele diz, eu vou estabelecer a inimizade entre essas duas linhagens, entre você e a serpente, porque senão vocês vão ser cativos da serpente para sempre. Vocês vão ser os amiguinhos do diabo. Mas Deus não permite que isso aconteça. E aí então ele coloca essa inimizade. Aqui isso fica mais uma vez claro. Olha, eu vou abençoar os que te amaldiçoarem, mas eu vou cumprir a promessa que eu fiz lá atrás. Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Quem serão esses que vão amaldiçoar a linhagem santa de Deus? A linhagem da serpente. O tema é contínuo na Escritura, irmãos. Ele não para. Deus vai voltar na sua revelação uma vez, outra vez, outra vez, outra vez, sempre nesses temas, para nos mostrar que a sua missão há de ser cumprida. Eu lembro que de manhã eu falei que Deus não é um Deus tribal, Deus não é um Deus de clã, mas Deus é um Deus o quê? Universal. Porque Ele é um Deus universal, o que Ele faz? Ele abençoa todas as famílias da terra com a sua bênção universal. Gênesis capítulo 18, versículo 17. É o episódio triste de ver de novo a mesma corrupção, o mesmo nível de corrupção que aconteceu em Gênesis 4, que aconteceu em Gênesis capítulo 6, agora acontece naqueles episódios de Sodoma e Gomorra. Quando Deus está então para trazer o juízo, o seu juízo sobre Sodoma e Gomorra, olha o comentário interessante que o texto faz, versos 17 e 18. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que eu vou fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? O autor do texto ele não desiste do tema, e ele não desiste por uma questão muito simples, irmãos, porque esse é o projeto de Deus, essa é a missão de Deus. Então ele volta sempre para nos lembrar dessa missão de Deus. E aí então Deus traz o seu juízo sobre Sodoma e Gomorra, mas traz evangelho, porque Abraão é o abençoador. Capítulo 22, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra,
porquanto obedeceste a minha voz. Existe um fator interessante que nós não podemos deixar escapar aqui nesse texto. Lá na lei, mais adiante, Deus faz uma declaração interessante. Ele diz assim: todo primogênito me pertence. Todo primogênito pertence a Deus. Então, quando um casal tinha o seu primeiro filho, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ir ao templo e oferecer um sacrifício especial por conta daquele filho que nasceu, porque senão ele tinha que ser entregue no templo. Então, aquele era um sacrifício de substituição. O primogênito, ele tinha uma importância muito grande dentro daquele sistema. Por que ele tinha essa importância? Porque ele assumia o lugar do pai. Ele não ganhava a herança dobrada só porque ele era bonitão e nasceu primeiro. Ele ganhava a herança dobrada porque ele ia assumir as funções do pai. Como ele ia assumir as funções do pai, ele era responsável pelas tribos, ele era responsável pela segurança, ele era responsável por todas aquelas coisas. Ele recebia mais porque ele ia trabalhar mais, essa é a ideia. Ora, todo primogênito pertence ao Senhor. E Deus chega para Abrão e faz assim: Abrão, o seu primogênito eu quero de maneira diferente. Deus estava pedindo demais de Abrão? Primogênito já não era dele? Agora observe uma coisa, meu querido. Deus não pediu de Abrão absolutamente nada mais do que ele mesmo estava disposto a dar. Foi ele que pegou e deu o primogênito, o unigênito dele. Percebem a beleza do Evangelho, a graça do Evangelho, ao Deus prover um substituto, porque na verdade o que ele pediu de Abrão era aquilo que ele mesmo ia fazer. E Deus dá o seu primogênito, ele dá aquilo que pertence a ele. Bênção universal começa nesse evangelho pregado já a Abrão. Gênesis 26, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Capítulo 28, agora falando já com Jacó, a tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Todos esses episódios, Senhor. Abrão não é o abençoador. Não sei se você observou isso, mas todos esses textos estão numa voz que a gente chama de voz passiva. Em ti serão abençoadas. O que Deus está dizendo é que Ele vai, ao longo da história da descendência de Abrão, abençoar, porque Ele resolveu fazer dessa maneira. Paulo então chega no Novo Testamento e faz essa interpretação. É o caso de Abrão. Gálatas capítulo 3, verso 6. É o caso de Abrão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo conhecia bem a Torá, ele conhecia bem a palavra de Deus. Ele já tinha lido Gênesis capítulo 15 e vários outros textos. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abrão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão foi abençoado e nós somos juntamente com Abraão abençoados. Que coisa gostosa. Gente, eu gosto de cantar aquele velho hino que menciona Abraão. Ele não adora Abraão, ele não faz nada, mas ele diz assim: ao Deus de Abraão louvai, foi por mandato seu. Ah, que coisa gostosa lembrar da fé dos pais.
Saber que milênios depois eu tenho a mesma fé que Abraão teve. Eu creio no mesmo Deus de Abraão. Eu recebo a mesma bênção de Abraão. Eu tenho os mesmos frutos de Abraão. E todas essas coisas têm um propósito, que é glorificar o nome do Deus de Abraão. Então nós vemos na sequência toda essa bênção. Vamos pular dos patriarcas, senão só vamos chegar em Malaquias à meia-noite, não é? Êxodo capítulo 9, um bom salto. O povo passou por todas as histórias, entrou para o Egito. Deus pegou aquele descendente de Canaã, lembram? Lembram? O Egito veio de qual descendência? Da descendência de Cã, filho de Canaã, filho de Cã. Ora, aquele povo foi usado por Deus como uma espécie de útero. Chegaram lá 70 pessoas. E Deus pegou toda aquela prosperidade do Egito possível e usou para transformar aquela família de 70 pessoas numa multidão de pessoas. Aquele inimigo não foi passivo. Ao longo da história diz que eles oprimiram o povo de Deus, que eles arrancavam a palha e pediam para aumentar o tijolo, não é? Mas eles cresciam ainda assim. E eles cresciam, e eles cresciam, e eles cresciam, e eles cresciam. Faraó já não sabia mais o que fazer. Manda matar os primogênitos para ver se eles param. E eles cresciam, e eles cresciam, e eles cresciam. E aí Deus usa a maior de todas as ironias. Usa a filha de Faraó para criar o homem que vai arrancar o povo do Egito. Moisés. Diz o texto que Deus ouve do céu a lamentação. Lembra-se da sua aliança com Abraão. E aí então manda Moisés. E aí então o que acontece? Acontecem as famosas pragas do Egito. Queridos, cada uma daquelas pragas era Deus dizendo: eu sou o Deus soberano da glória. Os deuses de vocês não valem nada, porque eles são deuses falsos. Eles são frutos da imaginação de vocês. E Deus vence um a um. E quando finalmente o povo atravessa o Mar Vermelho, chega do outro lado, e as carruagens e os carros de Faraó com seus oficiais e seus soldados são tomados no meio das águas, e o povo chega do outro lado, estava lá quem? O povo de Israel e um mundo de gente do Egito. Sabe por quê, queridos? Primeiro, porque Deus tem que mostrar que Ele vence. E segundo, porque Ele tem que mostrar que os filhos de Cã seriam abençoados nas tendas de Sem. A profecia do capítulo 9 vai se cumprindo ao longo da narrativa do Pentateuco, para que nós possamos entender que Deus cumpre os seus projetos. Ora, Êxodo 9 vai nos mostrar qual é essa missão de libertação. Disse o Senhor a Moisés, Êxodo 9:13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Não é o seu Deus, não é o Rio Nilo, não são as rãs, não são os crocodilos, mas é o Deus dos Hebreus quem fala: deixa meu povo ir, para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a minha mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim
de mostrar-te o meu poder. E como é que acaba o texto? E para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. É a missão, queridos. Ela está por todo o livro, por todo o Êxodo, por todo o livro de Números, por toda a história recontada no livro de Deuteronômio, de maneira linda, de maneira bela, de maneira fantástica. No meio da libertação, Deus pune a semente da serpente e Deus mantém a semente da mulher. Caminhando, Êxodo capítulo 19, a missão de Israel. Esse texto é por demais conhecido de nós todos. É o texto onde nós encontramos a introdução às tábuas da lei, aos 10 mandamentos. E tem muitos detalhes muito bonitos aí nesse texto, mas eu queria explorar de maneira específica os versos 5 e o verso 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, e são essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Algumas palavrinhas aqui não podem deixar de ser comentadas. Propriedade peculiar. A melhor explicação que eu já ouvi de propriedade peculiar foi do Dr. Van Groningen, meu professor. Ele disse assim: sabe, aquele dia que você olhou para essa mulher com quem se casou, e você disse, essa é minha, ninguém vai me tomar, se alguém encostar a mão nela vai ter que se ver comigo. Essa é a ideia, é o singular de Deus, essa propriedade peculiar dentre os povos, é esse povo que Deus está formando naquela que vai ser a sua noiva. Ora, o que é esse capítulo seguido dos 10 mandamentos, senão o grande contrato de casamento do Deus do universo com a sua noiva, a igreja? Também ouvi dele essa mesma ilustração. Você quer lembrar dos 10 mandamentos? Lembra de um noivo falando com a noiva: querida, eu vou me casar com você, mas nós temos que ter algumas regras muito particulares desse nosso relacionamento. Primeira delas, eu tenho que ser o único noivo. Não pode ter outro noivo. Você só pode se casar uma vez. E tem que ser comigo. Meu bem, não quero que você ande com foto na sua bolsa de mais ninguém. Noiva minha não sai carregando foto dos outros na carteira. Quando você precisar de alguma coisa, você fala comigo. Não construa ídolos, nem de fora e nem no seu coração. Meu bem, agora que nós nos casamos, você recebe o meu nome. Nunca dê um cheque sem fundo na praça. Nunca dê um cheque sem fundo. Porque senão o meu nome vai para o Serasa. E não fica bem para o noivo. Querida, nós nos amamos. E esse amor é intenso e ele vai ser
todos os dias. Mas durante a semana, querida, você vai ter que cuidar da casa, eu vou ter que cuidar de diversas coisas. E eu quero que você faça uma coisa para mim. Eu quero que você separe um tempo exclusivo para nutrir o nosso amor. Perceberam que a primeira tábua da lei é toda ela sobre exclusividade? Toda ela. A exclusividade do noivo, a exclusividade do nome do noivo, a exclusividade do tempo para o noivo. E aí vem a segunda tábua, ele vai dizer, olha, a minha noiva precisa se relacionar com os outros. E eu costumo dizer aos meus alunos seminaristas, você vai casar com uma moça, vá na casa dela e veja como ela trata os pais. Provavelmente é a forma como ela vai te tratar. Provavelmente. Honra as autoridades. A noiva ama a vida. A noiva ama a fidelidade. A noiva não precisa furtar, roubar. A noiva, ela pode sempre dizer a verdade. E querida, se você precisar de qualquer coisa, você não precisa cobiçar nada. Seu marido é o dono da terra. Toda a terra me pertence. Não cobice absolutamente nada, porque tudo é meu. Tudo é meu. Quando Paulo fala do casamento, em Efésios capítulo 5, ele vira-se para aquela congregação e fala assim, grande esse mistério, irmãos. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E como é que termina a escritura? Com as bodas do Cordeiro. Isso é missão, queridos. Quando nós nos tornamos como povo de Deus, como raça eleita, como diz o apóstolo Pedro, essa noiva que vive para cumprir o propósito do noivo, porque recebe tal e intenso amor do noivo, que a sua vida é dominada tão somente por ele. Pedro conhecia essa passagem, não é verdade? E ele vira-se para a igreja e fala, irmãos, eu descobri uma coisa, eu estava lendo a minha Torá hoje de manhã, antes de escrever essa carta para vocês, eu estava lendo lá em Êxodo 19, e eu descobri que a igreja é raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Eu descobri que a igreja é povo de propriedade exclusiva de Deus, que essa igreja foi chamada para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, essa é a missão. Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Ah, que coisa boa saber que eu tenho uma missão. E que essa missão me foi dada. E que nós somos o povo de Deus, e nós temos essa missão. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois o povo de Deus. Que não erais a noiva, mas agora sois. E que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Está aí a missão no livro de Êxodo. Mas desse jeito, acho que eu não vou chegar em Malaquias, hein, Tiago? Números. Missão, juízo e misericórdia. A glória de Deus enche a terra. Olha só esse texto de Números 14, a partir do verso 19. Um rápido comentário. É uma oração. Perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia,
e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui, porque eles vinham uma vez atrás da outra, pisando na bola. E então, verso 20, tornou-lhe o Senhor, tornou-lhe Jeová, virou-se para ele e disse: segundo a tua palavra, eu te perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória de Jeová, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Lembra do nosso tema lá no começo? Juízo, missão e evangelho. A mesma coisa. Só que aqui no livro de Números, o próprio Senhor fala da sua glória que vai encher toda a terra. E esse tema depois é tomado pelos profetas. Ah, queridos, eu não sei se você já percebeu, mas a glória de Deus enche a terra todo dia. Já leu o Salmo 19? Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo se levanta e cruza o céu de uma ponta até na outra, todos os dias. Ninguém foge do fato de que a glória de Deus revelada na sua natureza, na sua criação, na sua revelação natural, enche a terra todos os dias. Todos os dias isso acontece. Mas o homem cegado pelo príncipe desse mundo não vê essas coisas. E como diz Paulo no capítulo 1, ele acaba adorando a criatura no lugar do Criador. Mas todos os dias isso acontece. Deuteronômio. Esse é outro texto fantástico das Escrituras. Deuteronômio capítulo 4. Moisés agora fazendo recomendações e dizendo como é que esse povo manifestaria a glória de Deus. O texto diz assim, Deuteronômio 4, 6 a 8, guardai-os, os mandamentos, as leis, os estatutos, os juízos, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo esses estatutos, dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como Jeová, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que eu hoje vos proponho? Percebem aqui a missão? O povo vivendo para a glória de Deus, cumprindo a sua lei, seus juízos, seus estatutos, agora manifestando a glória de Deus naquela nação. E assim continua, Deuteronômio capítulo 10, para chegarmos ao fim, diz, amai, pois, o estrangeiro, a partir do verso 17, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o grande Deus poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu
louvor. E o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. É Deus, queridos, quem faz com que o seu povo ame as tendas de Jafé, ame as tendas de Cã, para que nós, indo a elas, possamos falar da glória do nome de Deus, para que eles também conheçam a sua glória. E o último texto de Deuteronômio, Deuteronômio 28, a partir do verso 9: e o Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardardes os mandamentos de Jeová teu Deus, e andares nos seus caminhos. E como termina? E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome de Jeová, e terão medo de ti. E eu dei uma falsa informação, não era o último texto, ainda tem mais um texto em Deuteronômio 32. Ouça as palavras da minha boca, 32, 1 a 3. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome de Jeová, engrandecei o nosso Deus. E eu poderia passar a tarde toda aqui, irmãos, até a meia-noite, talvez eu chegasse a Malaquias mesmo, mostrando que existe uma missão clara, como por exemplo no Salmo 67, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o rosto, a bênção de Arão, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. A missão do servo no livro do profeta Isaías, sim, diz ele, Isaías 49, 6, pouco é seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios. E quando a gente chega, queridos, no Novo Testamento, nós vamos ver que a missão dada é missão cumprida. Nenhuma referência à tropa de elite. Mas missão dada é missão cumprida. Missão estabelecida por Deus é missão que Ele cumpre. São inúmeros os textos que poderíamos abordar. Olha o finalzinho desse texto de Atos, capítulo 13, verso 47, citando o Antigo Testamento, porque o Senhor assim nos determinou, eu te constituí luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, queridos, eles ouviram essa mensagem, e eles glorificaram, eles se regozijavam com a palavra de Deus, e creram os que haviam sido destinados para a vida eterna. Toda a missão de Deus se cumpre, irmãos, toda ela se cumpre, todas as palavras do Senhor. Tem vários textos no Apocalipse, mas eu vou ler só um deles. No final do livro de Apocalipse, capítulo 21. Quando fala dessa nova cidade, da cidade de Deus de fato, ele diz assim, a cidade não precisa nem do sol e nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela
não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. A história da missão de Deus na Bíblia, queridos, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. É por isso que a Escritura começa com a criação do céu e da terra e termina com a criação do novo céu e da nova terra. Porque na sua criação, o nome do Senhor é glorificado. Que nós possamos entender isso, e entender que o nosso culto, a nossa adoração, é quando nós fazemos parte desse plano cósmico, eterno, redentor de Deus, para a glória do nome dEle. Amém.